pela participação. Vamos falar um pouquinho de materiais e as grandes construções. Eu fiz aqui um apanhado, né, tentando unir essas duas coisas aí para a gente ver onde a nossa área atua, né, nesse assunto aí de grandes empreendimentos. Vamos lá. Bom, historicamente, né, esse aí é uma reconstrução de um abrigo que foi achado na Ucrânia, e tinha um fazendeiro lá que ele estava preparando o terreno dele, e ele começou a achar osso de mamute. E foi estudar e descobriram lá vários vestígios de construções antigas, né? Fossilizadas quase, e dataram isso de 15 mil anos antes de Cristo. E foi, até hoje, esse é o primeiro registro, assim, o mais antigo, né? De um abrigo, de uma construção, né? Intencionalmente construída pelo homem para se proteger, né? Em vez de entrar numa caverna, ficar embaixo de uma árvore, né? Eu não sei como eles viviam naquela época, mas esse aí já começou a fazer uma casinha para ele ali, para se proteger, né? Com a função de proteção nesse caso. E a gente tem, assim, na história, né? A nossa história, todo mundo que estudou história sabe as 7 maravilhas da humanidade, né? Que se localizavam principalmente ali na Grécia. E das 7 maravilhas, só até hoje só tem as pirâmides do Egito ali que sobreviveram, né? Ao tempo, aos homens, né? Que constroem, também destroem. Apesar que dessas outras 6, né? Os jardins suspensos da Babilônia, o templo de Ártemis, a estátua de Zeus, o mausoléu de Halicarnassos, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria, eles foram principalmente destruídos por invasões também, mas por terremotos, né, abalos sísmicos. E essa lista é uma lista, assim, para o Ocidente ela é tranquila, né? Mas, por exemplo, o Oriente não concorda só com essa lista baseada como chama? Baseada no que aconteceu ali ao entorno da Grécia, principalmente, né? Fora o Egito, que está mais distante aqui, mas tudo aqui em função do Império Grego, né? E aí as controvérsias, mas para a gente isso está legal. Bom, todo mundo já ouviu falar, né, que a história, principalmente quem trabalha com materiais ou quem estuda materiais, que a história começou dividida pela idade dos materiais, né? Então teve uma idade da pedra, com pedra lascada, que é o paleolítico, depois a pedra polida, o neolítico, onde o homem usava ferramentas assim bem rústicas, né? Para caça, abrigo, para se enfeitar, ou para uma roupa, alguma coisa assim. Depois vem a idade do cobre, né? E do bronze, que é o cobre primeiro e o bronze depois, mas não há uma divisão clara entre elas. São épocas que se confundem. E depois a idade do ferro. Nada disso é uma divisão muito clara, né? Os materiais eles foram desenvolvidos por certas civilizações que desenvolveram o cobre, depois o bronze, né? E depois o ferro. Mas teve civilização que pulou do cobre direto para o ferro, como é que fala? As informações não eram como são hoje, né? Então as civilizações elas demoravam para ter informação de outra tecnologia que estava sendo desenvolvida e tal. E também a idade a gente pode classificar, né? Acho que até mais precisamente como a pré-história, né? Que envolve tudo isso aqui. A gente falou sobre os materiais, né? A idade da pedra, do cobre, do ferro. E a idade antiga, que a idade antiga ela está aqui, mas ela começa por aqui também, né? Aqui na idade do cobre e do bronze. Então, quando a gente vê pré-história, depois idade antiga, então isso aí a gente vê pelo tempo, fica um pouco mais fácil de dividir. Mas mesmo assim não é fácil também. As idades elas têm uma interseção que não é muito clara. Depois a Idade Média, a Idade Moderna e
Eu achei interessante isso aqui, a idade do silício, né? Porque a partir de 1960, 59 ali, com o advento do transistor de silício, né? A nossa vida começou a mudar radicalmente como a gente está vivendo hoje, né? Mesmo numa pandemia, a gente consegue se comunicar, consegue se enxergar, né? Consegue se manter contato, transferir arquivo, tal, 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 muito por causa dessa última revolução aqui, né? Que voltou a ser o material contando forte, que é a idade do silício agora, né? Onde nós estamos, vamos dizer assim. Bom, o bronze ele deu uma uma cara nova, vamos dizer, para as eras. Porque o cobre ele é um metal, um material interessante, mas não tem uma resistência mecânica, né, que principalmente na época, baseado em armas, né, não tem uma resistência mecânica que necessita para fazer alguma coisa mais estrutural, assim, né, que tem uma necessidade de suportar peso e tal. Então, o bronze ele veio para isso, né? Ele conseguiu fazer muita coisa acontecer, né? Nos armamentos, né? Uma revolução dessa parte dos armamentos. E também o bronze ele tem umas características interessantes. Ele bem polido, ele pode ser um espelho. Vocês estão conseguindo ver o mouse mexer aqui para indicar alguma coisa que está aparecendo na tela? Sim, dá para ver bem, Dagnar. Tá bom. Então, isso aqui, por exemplo, é um espelho de mão, né? Que na época não tinha espelho como a gente tem hoje, um vidro, né? Com uma camada de tinta de prata atrás, tal, com todo aquele tratamento. Hoje era rústico e o espelho de mão era um metal polido, né? O bronze também ele permite esse excelente polimento e você consegue obter uma imagem que você se enxerga nele. Ele é interessante também, os sinos são feitos de bronze porque o bronze ele tem uma característica acústica que ele gera ondas, né, senoidais bastante puras. Então a gente tem aquele sinal, aquele som legal dos sinos de bronze, né? E resistência à corrosão atmosférica. Ele tem uma temperatura de fusão não tão alta assim e depende da liga que, né, que está sendo produzida. E nas Olimpíadas nós temos aqui, né, a nossa medalha de bronze para o terceiro lugar, né? Que todo mundo gostaria de ter uma, pelo menos. Né? Se não dá para ter ouro e prata, dá para ter a de bronze, que é massa também. Bom, bom. Mas e as grandes construções, né? A gente viu aí os materiais evoluindo e fazendo as eras evoluírem, mas e as grandes construções e a relação com eles? Né? As grandes construções são os grandes projetos, né, marcantes que os homens fizeram, a humanidade fez na Terra, não só os homens, né? A humanidade como um todo produziu isso. Então, esses grandes projetos, eles colocam à prova as propriedades dos materiais, né? Os materiais precisam ter propriedades particulares para responder a diferentes projetos, né? E então, dessa forma, as grandes construções, elas acabam contribuindo para a melhoria das propriedades dos materiais, né? A gente acaba buscando materiais ou então sintetizando, fabricando novos materiais para atender às nossas necessidades. E sejam elas na terra, no ar, no mar, né? E no espaço também. Bom, as grandes construções, elas têm finalidades, né? A gente não faz aquilo só para ter um prêmio, né? Não é só um monumento. Apesar que os monumentos também têm funções. Por exemplo, os edifícios, eles servem como residência, como serviços, espaço de comércio, né? Espaço empresarial. As torres e monumentos são espaços que são pontos, né, onde podem ser aproveitados para comunicação, beleza arquitetônica e turismo, trazendo recursos, né, divisas para o país ou para a região, para a cidade. As pontes, as grandes pontes, são infraestrutura de transporte, assim como os túneis, as hidrelétricas voltadas para a energia, as plataformas de extração de petróleo, energia e derivados também de petróleo, tanto energia como derivados, os aceleradores de partículas, né?
Os grandes aceleradores também são infraestruturas de pesquisa, né, que ajudam a desenvolver tecnologia nova. Meu gato está aqui querendo participar da apresentação. E bom dia, pessoal, tudo bem? E também estações espaciais e satélites, né, que são equipamentos, né, que ajudam a evolução da pesquisa, inovação, tecnologia, comunicação, monitoramento da superfície da Terra, e também tem um papel geopolítico, né, na liderança das nações querendo liderar ter controle, né, sobre a maior parte do planeta. Bom, quais seriam os objetivos de se construir grandes edifícios, né? Bom, eles são parte integrante da área central, né, e de negócios das cidades, né? Eles fazem assim com que haja uma urbanização mais acelerada de um lugar, né? A gente já viu isso aqui, quem é de Recife, né? Vários pontos assim, inclusive gerando conflitos sociais, né? A construção de um grande edifício de uma forma do bem ou para o mal, dependendo de que lado a gente esteja, ela é um momento muitas vezes único, né? Dependendo do vulto daquela obra, né? Então, ela pode criar um símbolo de status, né? Que a pessoa fala assim, na minha cidade tem o edifício mais alto da região, tal, 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 né? Então, um dos motivos para se construir os edifícios são esses, são, né, alguns deles. E os arranha-céus, né? Até 2014, os Estados Unidos era líder, né, na quantidade. Já estava virando, já estava sendo a virada ali, né? A China já vinha acelerando muito. No final do século XIX, né, a disputa pelo mais alto era os Estados Unidos levava, mas já tinha essa corrida, né, uma competição. Bom, e para que então fazer edifício tão alto assim? É justamente para você tornar uma área restrita, né? Ela se torna muito mais rentável, né? Que você multiplica a área colocando uma área sobre a outra. Então esse é o primeiro motivo, né? Que vai trazer recursos. E também a busca pela luz natural. Você subindo, você vai estar mais exposto à luz, né? Isso também vai ser possível você diminuir gastos com iluminação, né, que são gastos relevantes quando você tem um grande edifício, e com isso você vai ter um gasto de energia. Então, poderia-se dizer que seria uma busca de sustentabilidade também. Aqui é um mapa, né, onde tem os países do mundo e quais deles estão liderando, né, ou tem uma quantidade assim relevante, né, de grandes construções, né, de arranha-céus, né, os skyscrapers. Então a China, ela hoje está na liderança total, né, imbatível por algum tempo, vai continuar. E passou os Estados Unidos, que sempre foi o líder, né? Hoje os Estados Unidos tem 943 e a China cresceu muito, mas não só a China, toda a parte oriental, né? Filipinas, Singapura, Austrália, Tailândia, são lugares que aumentaram muito a quantidade de edifícios, né? E a gente vê o Brasil colocado aqui. O Brasil ele tem edifícios numa categoria média, né, em relação aos grandes países também que tem edifícios em grande número. Mas o Brasil acho que não entra nessa briga não, e também não vejo motivo para isso, né? Mas deixa para os grandão lá. Bom, quem já assistiu King Kong conhece o Empire State, né? Durante muito tempo, né, para eu que tenho um pouco mais de idade, né, o Empire State sempre foi um símbolo assim de status, né, de desenvolvimento, tal. E o danado do King Kong subiu lá e ficou brigando com os aviãozinhos lá em cima, né? O Empire State ele é icônico porque ele tem essa estrutura, a construção dele é uma estrutura de aço, o que também já vem a
assim, criar um novo caminho, né, para as coisas acontecerem, né? Além de ser uma estrutura de aço, é uma superestrutura de aço, é enorme. Tem 381 metros de altura. Então, por aí a gente vê que é um símbolo, né, da cidade, símbolo de Nova York, um símbolo de status. E tudo isso atrai turismo, traz dinheiro, você gasta para fazer isso, mas ele também traz retorno, né, para os lugares. Então, a gente tem várias estruturas que são arquitetonicamente assim admiráveis, né? Em Londres, né? Essa estrutura que eles chamam de Diagrid, né? E em Dubai também tem essa outro prédio com esse outro desenho, assim. São obras assim que atraem atenção, atraem turismo, traz renda para a região, né? São interessantes do ponto de vista econômico também. Tá? Não tão altos desses dois, mas a gente vai chegar em alguns mais altos aqui. Essa é uma outra estrutura de treliça, já estamos na China, né? Com 367 metros de altura, uma treliça externa é a estrutura do edifício, só para ver que o material está ali fazendo a parte estrutural externa, né? E ao mesmo tempo com beleza arquitetônica, tal, né? Não muito ainda requisitado, né? Da parte do ponto de vista de materiais, a não ser pela assim aparência e tal, mas a gente vai ver ainda coisas que podem aparecer com relação a isso. Por exemplo, Barcelona, né? Barcelona é uma cidade litorânea e eles construíram esse edifício, né? O Hotel de las Artes, e a estrutura desse edifício é uma estrutura externa chamada de exoesqueleto, né? Ele é em aço e um aço que precisa ser resistente às condições da cidade, né? Então, ali a maresia ataca de forma intensa, né? Se a estrutura não for preparada para isso. Então, há um desenvolvimento desse tipo de material para esse tipo de construção. Mais à frente eu vou mostrar uma comparação entre materiais preparados e não preparados para maresia. Bom, e aqui o grande campeão, né, de hoje, até hoje, né, o maior arranha-céu já construído pelo ser humano, né? Ele tem meros 828 metros de altura, foram usados 330 mil metros cúbicos de concreto, e esse concreto bombeado a 606 metros de altura. Então, não só o edifício é um edifício recordista, né, de altura, mas esse bombeamento de concreto a essa altura também é um recorde, né? Depois de uma certa altura, ele a base de concreto e ele foi para cima a estrutura em aço, né? Então foram usados aí na estrutura 55 mil toneladas de vergalhões de aço. Esse concreto que foi usado junto com o aço para fazer as fundações, além do aço ser um aço especial para aguentar efeitos corrosivos, o concreto que foi utilizado também é um concreto especial, não é um concreto comum. Ele tem uma baixíssima permeabilidade, né? E com isso evita a corrosão da estrutura metálica que está ali dentro do concreto, né? Então, aqui são dois desenvolvimentos de materiais simultâneos. Além de você precisar de um aço resistente à corrosão marinha, né? Pelo sal, você tem que ter também um concreto que evite que a umidade, né, carregando esse sal, faça difusão por esse concreto e atinja a estrutura metálica, né? Porque se você tiver num edifício de 800 metros de altura, mais de 800 metros de altura, você vai querer que ele seja bem construído, né? E uma característica interessante da construção desse concreto, eles faziam muito esse concreto à noite, porque esse prédio é em Dubai, né? A Torre do Califa é em Dubai, e ele, como é que fala? Dubai é um lugar quente. O concreto ele pode chegar, quando ele está solidificando, ele pode chegar, pela reação exotérmica, ele pode chegar a 200 graus Celsius. Então, eles faziam o que? Eles picavam gelo moído,
misturava junto com a água e com a massa do concreto, com o traço que eles estavam fazendo, e faziam isso à noite, que a temperatura é mais amena, e daí produziam o concreto que ia ser feito para evitar trincas, né? Diminuir a velocidade de reação para ele solidificar de maneira mais homogênea e sem haver o problema de trincas. Aqui a gente tem essa comparação, né? O tamanho da pirâmide, a Torre Eiffel, o Empire State que a gente viu agora, outros edifícios, torres de comunicação, a CN Tower no Canadá, aqui está o World Trade Center que foi derrubada, torres de comunicação, e o edifício ainda é mais alto, está aqui, 828 metros de altura. Então, é uma construção que traz tecnologia, força os materiais a serem desenvolvidos, e com isso, né, como que a gente vai desenvolver materiais? Bom, há diversos trabalhos, né, abordando esse tipo de aplicação, né? Por exemplo, o concreto de ultra alto desempenho reforçado com fibras, né? A gente sabe que o concreto ele é um material que agrega vários materiais, né? Você tem o cimento, tem areia, tem pedra, né? Esses agregados aí com diferente granulometria, dependendo da aplicação, da resistência que se queira. Mas hoje em dia já se colocam fibras, né? Adicionadas ao concreto, né? Para isso, para que colocar fibra? Para atingir uma resistência ainda maior. Espera aí, Caramelo, você quer sair, né? Vai. Desculpa aí, viu, pessoal? Mas meu gato estava aqui querendo sair. Caramelo, ele cansou da apresentação. Espero que vocês não estejam também cansados. Bom, as fibras aumentam a ductilidade, né, que é a capacidade de deformar sobre solicitação mecânica. Aumentam a tenacidade, né, que é o material ele absorve mais energia, né, durante o impacto, ou então uma solicitação mecânica. Aumenta a impermeabilidade também. Então, são qualidades aqui que vão favorecer de todas as formas a utilização desse material, né? E que fibras são usadas? São usadas hoje em dia fibra de vidro, associada ao concreto, carbono, fibras poliméricas e também fibras metálicas, né? Também outra linha, há várias, viu, pessoal? Selecionei algumas aqui porque são uma infinidade de coisas que a gente vê de avanços, né, nessa área de materiais voltada para grandes construções, grandes projetos. Tá? Resistência à fadiga para suportar abalo sísmico. O que a galera está fazendo? Está imitando o osso humano, né, ou o osso de uma forma geral, né, onde ele tem essa composição baseada em ósteos, depois as fibras, né, um padrão de fibra tal, depois você pega, aumenta as fibras, ela tem um padrão de constituintes, até o colágeno que está ali junto com a hidroxiapatita, formando o osso, né? O osso, a gente, um material que, lógico, tem uma resistência à fadiga impressionante, né? A gente usa os nossos ossos aí durante vários anos, né? E ele aguenta, né? Principalmente porque ele se reconstrói. Mas também o tipo de construção dele permite isso, né? Então, os pesquisadores começaram a desenvolver materiais metálicos, né, com uma configuração de grãos do metal parecida com o osso, né, e conseguiram materiais assim muito interessantes, né, que apresentaram resistência à fadiga superior para resistir aos abalos sísmicos. Isso é muito legal. Outra coisa muito legal que os grandes edifícios também trazem para a gente, assim, as smart windows, né? Hoje em dia, as janelas dos edifícios, elas podem ser usadas para produzir energia elétrica, né? Materiais fotovoltaicos na constituição do vidro, ou então filmes colocados sobre o vidro que são fotovoltaicos, né? Então, eles buscam a luz, os grandes edifícios, eles buscam a luz, né? Eles são altos, e ao mesmo tempo eles podem aproveitar essa luz para gerar energia
né? Então, vai diminuir o custo de energia do edifício. Uma outra forma também são as janelas que usam materiais fotocrômicos ou eletrocrômicos e tem os termocrômicos também, né? Basicamente, o que eles fazem é selecionar o comprimento de ondas, né? A gente vê aqui, nesse caso aqui, a janela ela está deixando passar a luz visível, né? Então ilumina o interior do ambiente, não há necessidade de se acender luzes, por exemplo, ou diminui a necessidade de luzes durante o dia. E ele evita que os raios infravermelhos entrem no ambiente, que os raios infravermelhos são os raios que vão aquecer o ambiente, né? Então, são materiais assim desenvolvidos para atender uma demanda menor de energia para a construção que está sendo feita, né? Os filmes que tem hoje em dia para essas finalidades, né, são variados várias pesquisas foram trabalhando com isso e com resultados muito interessantes, né? Por exemplo, as perovskitas, elas têm um resultado muito legal na conversão de energia luminosa do Sol em energia elétrica, né? São bem estudadas e têm um resultado bem legal. Além de outros campos de pesquisa, né? Células, materiais orgânicos, filmes poliméricos, né? Que também, dependendo da variada, tudo isso podem perceber, pessoal, que é feito filmes em várias camadas, né? Uma constituição, um sanduíche que tem uma propriedade interessante, né? Tudo isso aproveitado, né, e voltado para uma área de construção, né? E assim, vamos voltar agora um pouco no tempo. E a madeira? A madeira também tem o seu desenvolvimento tecnológico, ou ela foi deixada para trás, né? Ninguém mais fala em madeira, o negócio agora é concreto e aço. Nem sempre, né? Esse aqui é um edifício na Suécia, né? Com o exterior dele em madeira, né? E esses números aqui, né? Representam o andar onde se está. Então, são 39 andares aqui, né? E usado em madeira. Lógico que a Suécia tem um nível de sol que talvez permita esse tipo de construção, a manutenção lá seja viável, né? Talvez não seja para a gente esse mesmo tipo de abordagem, né, arquitetônica. Mas a madeira, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito usada e existem edifícios, né, que são construídos com uma base de concreto, né? A gente pode perceber aqui uma base de concreto tradicional, vamos dizer assim, né? A base fundação de concreto, né? A fundação aqui, com colunas onde ficam as escadas e os elevadores. Elas têm função de mobilidade dentro do edifício, mas também são colunas estruturais. Então, elas atuam para aumentar a resistência a abalo sísmico, terremoto, né? E depois é construída toda essa estrutura de madeira com colunas, né? Não só um piso, forro, essas coisas mais leves, mas colunas também. E daí são desenvolvidas madeiras que a gente vê aqui nesse canto, né? Madeira com um laminado de madeiras horizontais. Essa aqui são laminados verticais. E essa aqui mais alinhadas, né? Que para funções estruturais. Tudo bem. E onde entram os materiais? Onde eles podem entrar nesse desenvolvimento associado à madeira? Esses laminados, compensados e os aglomerados, né? Eles necessitam de cola, né? E as colas que se usam nesses compensados aí, né, em outros países é a cola à base de formaldeído. Se você coloca a cola, com o tempo há uma emissão desse formaldeído para o ambiente. E o que eles estudam, e já tem resultado muito interessante, é a utilização de nanopartículas, né, que são adicionadas a esse adesivo, né, a essa cola que prende essas lâminas, né, ou aglomerado. Essas nanopartículas, numa certa concentração, né, e com um certo perfil de partícula, de tamanho de partícula, né, que as nanopartículas elas são interessantes porque devido ao tamanho reduzido
elas têm uma área superficial muito grande. Então, elas conseguem se combinar ao formaldeído, que pode estar em excesso, né? E não deixam sair esse formaldeído. Então, ele fica aprisionado junto com a partícula e aumenta com isso também a resistência do material. Então, um duplo ganho, né? Quando você associa esse tipo de material à madeira, ao compensado que está sendo utilizado ali, né? Aqui a gente vê o pessoal levantando as peças já montadas, tal. Esses edifícios são montados assim numa velocidade maior, porque as peças estão prontas, eles vão lá e vão montando, né? Você não precisa esperar tanto para produzir alvenaria, tal, assim. É bem mais fácil de montar, né? É bem mais rápido, pelo menos, né? Então, é muito legal esse tipo de desenvolvimento e o desenvolvimento de materiais auxiliando essa melhoria, né, de propriedades dos materiais que são empregados aí. Bom, falamos bastante de edifício, agora a gente vai falar de algumas outras construções que são interessantes também, né, do ponto de volume. A gente não vê tanta tecnologia assim de cara, né, mas do ponto de volume assim de materiais e os requisitos que os materiais têm que ter, né, para serem utilizados em certas condições são interessantes também. Essa ponte é a ponte estaiada da Baía de, acho que é Hangzhou, não sei como fala isso, na China, né? É uma das maiores pontes transoceânicas do mundo. Ela tem um pedaço dela que tem um vão livre de 488 metros, né? Então vocês imaginem um vão de quase 500 metros, um vão livre. Então nessa parte aqui ela está estaiada, certo? Com essas tiras de aço assim, fazendo toda uma estrutura de sustentação dessa parte principal aqui, né? Essa tem uma altura de 90 metros, isso aqui, e uma largura de 30 metros, essa pista aqui, tá? Beleza, ela custou 1,6 bilhões, né? 1,6 bilhão de dólares para ser construída. Vamos ver algumas particularidades. Aqui eles estavam construindo uma base dessa ponte, né? Então, lógico que por ser uma ponte sobre o oceano, ela precisa ter materiais resistentes à corrosão, certo? E naquele vão que eu falei para vocês, a gente ali passa navios, né? Então eles precisa ser um vão alto e largo, que ali o fluxo de navios é muito grande. Foram utilizados ali 800 mil toneladas de aço, né? Passa muito navio de carga e foi projetada essa ponte para ter uma durabilidade de 100 anos. Então, não é qualquer material que você vai empregar para ter uma ponte que dure 100 anos, né? 100 anos, assim, para ter manutenção, né? Provavelmente. Mais de 120 estudos técnicos foram encomendados para se fazer essa ponte, envolvendo 700 especialistas do mundo todo. Então, é um empreendimento interdisciplinar, né? Não depende só de engenheiro civil, de engenheiro de materiais, de engenheiro elétrico, de engenheiro mecânico, eletrônico, todo mundo participa, né, dando a sua contribuição, como sempre, né? A gente sabe que hoje em dia nenhuma área atua sozinha, sempre dependendo de outras áreas. E por que é tão drástico essa condição? Porque aqui tem marés com 30 km por hora, uma maré batendo aqui nessa coluna constantemente, né? Nessa base que está sendo feita aqui, imagina, depois a ponte já está pronta. Ondas com 8 metros de altura que pode ter durante tufões, né? E é uma região que pode ter abalos sísmicos, né? Terremotos de até 7 graus na escala Richter. Então, se você tiver numa ponte dessa, você vai falar assim, poxa, tomara que os engenheiros tenham pensado bem para fazê-lo, né? Se a condição tiver desse aqui radical, você fala assim, bom, tomara que eles tenham feito tudo direitinho aí que eu preciso chegar do outro lado lá, né? Beleza. Outras obras interessantes são as hidrelétricas, né? A China, antes de Itaipu, aqui é Itaipu. Eu acho Itaipu mais bonita, mas tudo bem. Eu sou meio suspeito. Mas Itaipu tem, vamos falar dessa Três Gargantas, que é a maior do mundo. Ela foi construída ali em torno de uns 13 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos o mesmo tempo.
ela produz 22,5 gigawatts de potência, ela tem essa potência, custou 22 bilhões, né? Um reservatório que tem 600 quilômetros de extensão, que deve ser o comprimento do rio, não só o reservatório. Tem uma altura de 181 metros, 32 turbinas, beleza. Itaipu, ela gastou 15 bilhões, né, para ser construída bem antes, né? Então provavelmente Itaipu foi uma obra mais cara, não era de se esperar outra coisa, né? A capacidade dela é de 13 gigawatts, né? Tem uma altura de barragem de 196, ela é um pouco mais alta, mas nenhuma dessas hidrelétricas trabalha a 100% o tempo inteiro. A gente sabe que elas trabalham conforme o sistema elétrico demanda, ou então conforme a quantidade de água disponível, né? Tem que fazer sempre um balanço disso tudo. Para a gente ter uma ideia de materiais, em Itaipu foram usados ferro e aço, que daria para construir 380 torres Eiffel, né? Foi usado concreto para construir 15 vezes um Eurotúnel. Então, vou falar um pouco de Eurotúnel já já. São obras assim magníficas, né? E que requerem também materiais específico, não só na construção, mas também em turbina e tudo mais. O Eurotúnel. Quem já ouviu falar do Eurotúnel? O Eurotúnel é uma obra que liga a França à Inglaterra, né? Ele foi construído, deixa eu ver, ele está pronto, né? Desde 1994. Custou 16 bilhões de dólares, é uma obra também de vulto, né, bem grande, né? Um investimento que liga ali dois países fazendo esse investimento, né, tendo retorno com isso, buscando retorno com isso, né? Ele tem uma extensão de 50,5 km, dos quais 37 quilômetros são embaixo do Canal da Mancha aqui, certo? Na verdade, de transporte são 2 túneis, né? Esses 2 túneis são de 40 e 70 metros abaixo, 40 a 70 metros embaixo do nível do mar, né? O trem de passageiro, que é o trem mais rápido, ele pode chegar a uma velocidade de 160 quilômetros, né, dentro do túnel, e o tempo médio de travessia é 35 minutos. Então, essa aqui é a velocidade máxima que ele pode atingir, né? Não é que ele vai viajar o tempo inteiro nessa velocidade. E ele é projetado para 4 tipos de vagões, né? São para veículos de passeio, ou veículos pesados também, caminhões e tal, passageiros, né, que é o trem mais rápido, e para vagões de carga. Um terceiro túnel é destinado à ventilação e para as operações necessárias dentro do túnel. Então, na verdade, a gente chama de Eurotúnel, mas são 3 túneis, né? 2 de transporte e um para operações e para manutenção. Esse túnel ele transporta mais ou menos 7 milhões de passageiros por ano, o que gera uma quantidade de dinheiro interessante para os 2 países, né? Você pode ver que esse túnel deve ter sido pago já, tá? Então são obras assim caras, né? Que demandam grande quantidade de pessoas, materiais, tal, mas que trazem um retorno bem legal, né? Uma particularidade dos materiais aqui: os metais galvanizados foram galvanizados por imersão a quente, né? Não só foram galvanizados, porque a gente viu que ele está embaixo do Canal da Mancha, certo? Então aqui é uma água de mar, tá? Unindo os 2 países. Então esse metal ele precisa ter uma resistência, né? Precisa ser tratado para ter resistência à condição salina, né? E também além disso, eles foram pintados com tinta epóxi. Por quê? Essa pintura ela se deu para que, além da proteção foi feita pelo material galvanizado, né, que ele já tem a proteção metálica, a tinta epóxi ainda dá um aumento de proteção. Você ganha tempo na manutenção. Então, isso aqui vai dar baixa manutenção, né? Aumenta a resistência ao impacto, né, desse material, protegendo a superfície durante a construção, né?
Aqui, a galvanização, eles garantem ali 25 anos sem corrosão, ou seja, você aumenta o custo-benefício da obra, certo? Com esse tipo de ação. Então, os elementos metálicos utilizados ali, né, para construir túneis, áreas técnicas, terminais, milhares de tipos de acessórios utilizados lá, foram usados 30 mil toneladas desse tipo de material. Então, é uma obra de grande dimensão. O material galvanizado e depois pintado consumiu 500 toneladas, né, de tinta, essa tinta epóxi, ok? Com uma camadas entre 150 e 200 micrômetros, nas áreas extremamente agressivas. Então, onde as áreas eram mais agressivas, foi utilizada a tinta como recobertura. Então, aqui a gente associa um metal a um polímero, né? Não para buscar uma resistência mecânica, vamos dizer, mas para proteger, aumentar a resistência à corrosão, né? Então, você faz um recobrimento de um metal galvanizado, que já tem por si uma maior resistência à corrosão. Aqui a gente tem exemplo dos túneis, aqui embaixo, né? O túnel de passageiro, né? O trem de passageiro, o trem de carga, né? Passando por aqui, podem ir automóveis, né? Aqui a gente está vendo a foto, carro, moto, dentro aqui, e passageiros também, e vamos embora para dentro vamos para a Inglaterra ou para a França, não sei quando eles estão indo aí. Dagnoni, Oi? só avisando aqui, 10h45, tá? Só para situar no tempo, se tiver mais. Tá, se deixa eu organizar ver. melhor. Tá, eu vou ter que dar uma corridinha aqui. Obrigado, Marcos. Bati errado aqui, pronto. Outra obra gigantesca, impressionante também, essa plataforma de gás da Noruega, ela é chamada Troll, né? A grande particularidade dela é que ela foi construída, ela tem 472 metros de altura, né? Com peso de 656 mil toneladas, ela foi construída na Terra e foi levada para o local onde ela ia ser instalada, a uns quilômetros, assim, mais de 10 quilômetros, vamos por aí, né? E levada no mar, aqui a gente está vendo o transporte dela pelos rebocadores, né? Outra coisa impressionante é que foram 2.000 operários trabalhando dia e noite durante 4 anos. Ou seja, coisa que a gente não conhece aqui no Brasil, uma obra tão grande e tão rápida sendo feita. O elevador dela da base ao convés, ela demora 9 minutos para atingir, tão longa que ela é. Os materiais ali foram 100 mil toneladas de aço, 245 mil metros cúbicos de concreto, ela está a 300 metros de profundidade e no leito marinho mais 35 metros fincada lá. As paredes de concreto, né, isso aqui são paredes tubulares que têm 1 metro de diâmetro, de espessura, desculpa, só de concreto. Aqui o estudo que eu falei para vocês sobre o aço, né? Então aqui foi feita uma estimativa de perda de espessura ao longo do tempo, a partir de resultado de teste de corrosão, com aspersão, né? Então isso aqui é uma simulação artificial, com aspersão intermitente de água salina, e o de baixo aqui, a única coisa que muda é que ele foi deixado em atmosfera marinha, aqui, né? Então a gente vê aqui a estimativa para 30 anos, é que o material adequado a ser usado ali, desenvolvido com níquel, silício e molibdênio, ele teve um ataque de corrosivo de 0,34 milímetros em 30 anos. Enquanto um material não tão adequado, os dois aqui, o mais drástico, ele teve 9,92 milímetros, quase 10 centímetros de corrosão. Então, o comprometimento mecânico aqui pode ser catastrófico, né? E aqui na atmosfera, né, deixado em atmosfera marinha, esse outro aqui teve um comportamento pior nesse caso, né, inverteu o resultado aqui, mas o material adequado, ele continua assim mais de 10 vezes mais resistente ao material que obteve o segundo melhor resultado. Então, em todos esses projetos, né, a pesquisa de materiais, o desenvolvimento de vigas, no caso dos metais,
é muito importante. O engenheiro de materiais participa disso, né? Outro empreendimento muito interessante é o acelerador de partículas, né, europeu, né? É o Grande Colisor de Hadrons, né? Ele é o maior acelerador de partículas do mundo, né? E também o de maior energia. Ele fica ali entre a França e a Suíça. Ele tem um túnel de 27 quilômetros que roda ali entre a fronteira da França e da Suíça. E esse túnel ele é construído a 175 metros abaixo do nível do solo, né? Para que as condições, né, de experimento que são feitos aqui sejam adequadas, né, com condições estáveis. É necessário ter condições estáveis para esse tipo de trabalho. O túnel, para vocês terem uma ideia do túnel do acelerador, ele é um túnel que tem essas dimensões aqui, né? São 27 quilômetros embaixo da terra, aqui 175 metros embaixo do solo. A necessidade de materiais aqui é muito grande, de materiais específicos, especiais. Eu selecionei um aqui que foi desenvolvido, foi um ímã supercondutor que trabalha a menos 270 graus, né? Uma temperatura muito difícil de atingir e manter, né? Ele é composto de uma liga de cobre, titânio e nióbio, né? Para manter, esses ímãs são responsáveis por manter a trajetória das partículas que estão sendo aceleradas. Aqui a gente não tem tempo de passar um vídeo para vocês terem essa ideia de como funciona, mas no YouTube tem uns vídeos muito interessantes que mostram o funcionamento e como são aceleradas e como são criadas as colisões e que resultados a gente tira disso aí, né? São feitas várias pesquisas durante o comprimento do acelerador de elétrons. Existem várias estações onde eles tiram ali raio-x e outros comprimentos de onda de eletromagnético para fazer caracterização de materiais, desenvolvimento, inovações tecnológicas. É muito interessante. Foram gastos aí 3 bilhões de euros, né? E quando foi feito, tinha cientista brasileiro, acho que tem ainda, né, participando. O Brasil participa de alguma coisa dentro desse projeto gigantesco, super interessante. Bom, agora vamos para o espaço, né? O espaço para mim é muito fascinante, né, o estudo das coisas que acontecem no espaço. E uma grande construção que fica aí passando sobre a gente, né? Outro dia o pessoal estava falando que ela estava passando por aqui, que estava dando para ver no Brasil, a Estação Espacial Internacional. Ela viaja a 27 mil quilômetros por hora, né? É uma estação construída por partes, vamos dizer assim, né? Vamos por partes, como diz o nosso amigo lá, Jack, né? Então as peças elas são montadas e são levadas ao espaço uma a uma, né? E módulos são montadas lá no espaço, porque ela é muito grande. Então ela tem 420 toneladas. Então você não consegue levar isso num foguete. O custo ia ser enorme de combustível, o perigo e tal. Então você leva pequenas partes, vai montando. E ela foi montada de 98 a 2011, né? Ela está em 12 anos de atividade, já recebeu 98 visitantes. Entre eles, né, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a entrar na estação espacial e único, né? Mas, por outro lado, os brasileiros também enviam experimentos para lá, né? Prepara aqui, faz o experimento lá. O cientista não vai, mas o experimento que ele está querendo realizar no espaço pode ser enviado para lá. E que mais? São 40 voos para montagem. A estação hoje está concluída, né? Quem investiu foi principalmente Japão, Estados Unidos, Rússia e alguns países da Europa, nem todos. Bom, na NASA, eu peguei esse texto aqui, né? Ele é introdutório de um texto falando sobre os materiais, né? E descrevendo. E eu achei legal porque ele descreve a importância que a NASA vê no desenvolvimento de materiais. Eu vou ler um pouquinho, rapidinho para vocês aqui. Para construir uma espaçonave, essa tela precisa sair da minha frente aqui.
Bom, para construir uma espaçonave, precisamos começar com materiais, né? Eu achei legal por causa disso. Eles enfatizam muito a relevância dos materiais no desenvolvimento da tecnologia e inovação. Às vezes, a escolha do material é a solução. Outras vezes, o design pode acomodar as limitações das propriedades dos materiais. O design dos sistemas de ônibus espaciais encontrou muitos desafios materiais, como diminuição de peso, beleza? Diminuição de peso, reutilização e operação no ambiente espacial. A NASA também enfrentou desafios de fabricação, como a evolução das regulamentações federais, a produção limitada dos sistemas e a manutenção de certificação do voo. Essas restrições geraram soluções inovadoras em materiais, inovações como grandes portas feitas de compósitos, avaliação não destrutiva dos materiais, tanques superleves e entendimento de como o hidrogênio afeta os materiais. E em muitas áreas, as inovações em materiais superaram os desafios operacionais de lançamento, pouso e órbita em baixa altitude da Terra, que é onde a estação se encontra. Além dos desafios ambientais, né, que foram encontrados também no espaço e na Terra, né? Então, os materiais aí são vistos como primordiais no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. A estação espacial, por ela estar no espaço, ela encontra, ela está muito suscetível a receber impacto de detrito que já existe lá, né? Então, são feitos estudos para melhorar a resistência a impacto e eles usam como proteção para impacto, principalmente o Kevlar. O Kevlar é um material polimérico, né? Ele é produzido na forma de fibras e ele foi desenvolvido pela cientista polonesa Stephanie Kowalek, acho que é isso, né? Ela trabalhava nos Estados Unidos e desenvolveu o Kevlar, super simpático, a carinha dela, gente boa, né? E o Kevlar, todo mundo sabe que ele é usado em colete à prova de bala, ele é usado em acústica, ele é usado na indústria automobilística, ele pode ser usado até no lugar do Teflon, né, que ele é mais resistente, ele resiste até 500 graus Celsius, ele pode ser usado no lugar do Teflon em panelas especiais, como revestimento isolante térmico. É um material extremamente resistente, numa quantidade de volume igual ao aço, ele é mais resistente ao aço do que o aço e mais leve, né? Então, é super interessante esse material. No caso, falei de um polímero, agora vou falar de um metal, né? A NASA também tem inúmeros trabalhos. Se vocês entrarem nessa página da NASA aqui, NTRS, tem de alumínio aqui tem mais de 20 mil trabalhos, né? Sobre ensaios, simulações que eles fazem. Aqui são 2 ensaios de impacto, né? Em hipervelocidade, simulando o que acontece no espaço para proteger e desenvolver melhores materiais para serem usados, né, com leveza, tal. O alumínio é leve, tem resistência mecânica, dependendo da liga. O Kevlar, como eu falei anteriormente, ele é usado em colete à prova de bala, então ele é usado para muitas áreas que necessitam de proteção total para colisão, né? É usado o Kevlar, ele é leve também. E as ligas de alumínio super resistentes, materiais cerâmicos, né? Também são usados, né? Tem todo equipamento que vai ser levado para o espaço, ele precisa de um foguete. E o foguete, ele precisa queimar combustível. E o combustível, seja sólido, seja líquido, seja hidrogênio, seja o que for, ele vai entrar em alta temperatura. E para resistir a essa alta temperatura, nós vamos precisar de materiais cerâmicos, né? Outra coisa que as cerâmicas são interessantes também são a sua capacidade de armazenar energia e liberar controladamente, né, ou mais rapidamente. Então, eles produzem lá também ultracapacitores, né, para fornecer essa energia, armazenar e fornecer quando necessário, né, da forma que eles precisam. Então, são vários trabalhos que a gente pode encontrar nessas páginas lá, super legais da NASA com relação a materiais. Eu indico para vocês que estão começando ou que já estão trabalhando, pesquisar isso. Alguns trabalhos do futuro, né, são aqui, isso aqui é um arranha-céu, né? Isso aqui é uma viagem, como fala, hoje é uma distopia, né? Sei lá como chama.
Quem assiste The 100 já deve ter visto aí, né? Eu já vi com a minha filha. Então, isso aqui são torres que, num cenário apocalíptico, vão guardar todo o conhecimento da humanidade, né? Então, são lugares resistentes aqui para guardar os conhecimentos da humanidade. A viagem continua aqui, são edifícios que flutuam no ar. Então, tem um balão de hélio aqui, para não ocupar o espaço aqui. Tem lugar para plantação, tal. A viagem não termina nunca. Aqui são lugares onde eles fazem estruturas para cultivar arroz, tal, né? Feito de madeira e bambu para não ter impacto ambiental. Isso vendo coisas sustentáveis do futuro. E aqui um edifício, né? Que tem área verde e tal, né? Terraços e também visando a qualidade para um mundo sustentável futuro. E é isso aí, pessoal. Obrigado, Dagnoni. A gente conseguiu finalizar aqui em menos de 1 hora. Valeu pela palestra aí sobre as megas construções aí da humanidade, bem interessante para a galera que está chegando na engenharia aí, perceber o que a gente já tem hoje em dia, né, Dagnoni? Eu vou só, Vinícius, agora nós temos quase 90 participantes. Quer mostrar o nosso workshop rapidamente antes da gente iniciar as perguntas aqui? Eu acho que o Vinícius está como host, ele pode compartilhar aqui o nosso workshop de engenharia física. Show. Vou compartilhar. Antes da gente iniciar as 2 perguntas que tem aqui no chat. Tá dando para ver bem, Marcos? Tá dando para ver sim. Tá certo. Então, pronto. Então, pessoal, rapidinho aqui, tá? Só para divulgar para vocês o evento que a pós-graduação aqui da UAXA está organizando, tá certo? Workshop Internacional em Engenharia Física, tá? Ele é um evento que vocês podem se inscrever somente como ouvintes para assistirem as palestras, que vão ser todas em plataformas online, tá certo? E vocês também podem submeter resumos para quem quiser, tá? Esses resumos, sendo aprovados, podem ser ou para ser publicado nos anais do evento, ou então para apresentações orais durante o evento, tá? As inscrições começaram hoje, vão até o dia 19/6, e eu acho que é muito interessante todo mundo se interessar, dar uma olhada, tá? Nós temos vários participantes, palestrantes de peso, certo? Temos 3 palestrantes internacionais, uma professora da Universidade de Turim, um professor da Universidade de Valência, na Espanha. Temos um físico que trabalha na Goodyear, em Luxemburgo. Daqui do Brasil também estamos contando já confirmado com a presença do professor Banhato, do Instituto de Física da USP São Carlos, e também do professor Moisés, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem talvez não conheça o professor Moisés, mas se já pagou Física 1, 2, 3, 4, deve lembrar de um certo livrozinho de física, pequenininho, branquinho. Pois bem, ele é o cara que escreveu esse livro, tá? Então, dê uma olhada no nosso site, tá certo? Os canais da UAXA vão estar fazendo toda a propaganda também, do Facebook. Se inscrevam, divulgam. Eu acho que todo mundo vai gostar, vai valer a pena. Ok, valeu, obrigado aí. Vamos agora, então, algumas perguntas aqui. Tá ouvindo, Dagnoni? Eu não sei se Estou ouvindo, Marcos. Se estás acompanhando o chat, mas o Pedro Guilherme escreveu aqui: os materiais que olham para o osso humano para tentar melhorar a fadiga do material. O osso humano possui na parte interna porosidade. Então, ele não chega a ser como os ossos de aves super leves, mas ajudam na estrutura do corpo. A pergunta dele esses materiais tentam reproduzir essa característica e estrutura também? Ficou essa dúvida. Eu acho que quando estava falando das estruturas dos prédios lá. Porque penso que essa característica ajudaria muito a fazer edifícios maiores e mais volumosos. Pergunta aí do Pedro Guilherme. Legal, bem legal essa pergunta. Pedro, o trabalho ele foca em avaliar a estrutura, né, interna do material, então como os grãos estão posicionados ali, microestrutura também, e fazer teste de fadiga nisso. Agora, essas aplicações assim já voltadas mais a projeto, né, é muito interessante isso aí, fazer o que você está falando,
testar esses materiais com diversos formatos, com diversas geometrias, para conseguir saber avaliar esse desempenho dos materiais. Então, talvez até uma proposição interessante a ser feita para essa área aí, para quem gosta de trabalhar com metais e tal, é muito legal. Muito bem. Então, elogiando aqui a tua palestra, Dagrano, muito boa apresentação, a menção ao The 100, o pessoal gostou, a professora Simone falando que a engenharia é fenomenal, e tem mais uma pergunta aqui do José Henrique, tá? Apesar do Brasil não ter a cultura de construções em madeira, a gente tem, por exemplo, a graduação em engenharia madeireira, na UFPR, lá no Paraná, né? Olha, E a pós-graduação em tecnologia da madeira. Realmente, lá no sul, no sudeste, o país tem um certo domínio nessa área, ao ponto de Curitiba ser o principal mercado de wood frames, né? Como é que, não sei se conheces esse mercado, Dagrano, como é que tu avaliaria esse mercado e se acha que a gente poderia ter maior investimento em construções em madeiras? E se há uma perspectiva de desenvolvimento nessa nossa região aqui, que realmente não é tão forte assim? Inclusive eu tenho um amigo que trabalhava numa fábrica dessa que desenvolvia madeira para construção de porte, de grande porte. Ele até me passou um vídeo sobre uma live que eles fizeram entre pessoas que usam a madeira, que desenvolvem, trabalham na área. Assim, o Brasil, ele principalmente produz para grandes construções, né? Ele produz madeira aqui, mas ele exporta essa madeira, né? A gente, assim, não tem uma tradição, como foi dito aí pelo José Henrique, não tem uma tradição nisso, mas a gente produz madeira para outros países utilizarem também. Agora, aqui, o Brasil, ele estuda muito, faz muito teste com esse tipo de material. Então, nessa live, ela foi voltada assim para incêndio, né? Prevenção de incêndio em edifícios de madeira, e tem várias, eu não sabia também, a madeira ela tem umas qualidades super interessantes, assim, porque a gente imagina que vai pegar fogo e vai acabar com tudo numa estrutura de madeira, mas não. A madeira ela pode pegar fogo, né, na parte externa, e a partir do momento que ela formar um carvão, o carvão, por ser um bom isolante térmico, ele acaba protegendo a estrutura de mais calor. Então, é uma coisa interessante da madeira também, que eles pesquisam nesse sentido, madeira resistente ao fogo. Outra coisa que tem uma pesquisa avançada também são vernizes especiais que revestem a madeira e são anti-chama e dão um tempo maior de sobrevida à madeira quando sujeita a um incêndio ou um aquecimento brusco. E também, né, os sistemas de proteção, né, os sprinklers, tal, que jogam água quando há o aquecimento do ambiente e já liberam água para apagar o incêndio. Então, há toda uma tecnologia. A gente não usa tanto, né, na construção, a não ser em casas, coisas assim, né, mas estruturalmente a gente não usa muito, mas a gente não deixa de participar desse mercado, tanto do mercado de madeira, como da parte de desenvolvimento desse tipo de material, Zé Henrique. Beleza. Valeu, Dagnoni. Tem mais uma pergunta. Eu abri o microfone. Quem quiser depois falar no microfone também pode, tá, pessoal? Eu vou ler a pergunta aqui do Edson e do José Alessandro. O Edson pergunta o seguinte: por que ainda não temos a utilização de materiais cerâmicos em sistemas de combustão? Como exemplo, os motores automotivos, a grande maioria são feitos de ferro fundido, realmente. É viável a utilização desse material neste ramo, materiais cerâmicos em sistemas de combustão? Já tem desse tipo de motor desenvolvido, né? O material cerâmico ele tem uma propriedades térmicas bem interessantes. Eu acho que o que dificulta ainda o uso dos materiais cerâmicos é o peso, né? E a fragilidade, né? E a fragilidade, exatamente. Inclusive, a dureza do material, ela faz com que o som também seja o motor, ter um barulho mais intenso, né? Hoje em dia, eu vejo que também, com
o advento dos motores elétricos, dos veículos elétricos, esse tipo de pesquisa talvez não seja muito promissora, né? Mas já foi desenvolvido e já foi até utilizado. Assim, existem nos motores assim partes dele que são de cerâmica, justamente perto do cabeçote, das válvulas ali, onde você, assim, o motor tem uma solicitação maior, né? Talvez aí o professor Vinícius possa até melhorar a minha explanação, né? A parte de usinagem também não é mais complicada, né? Quando pega A um bloco usinagem, todo, imagina um bloco todo cerâmico e tal, tem que ser com mais partes e tal. Ferro para funivelante produzir isso de bem forma mais fácil de homogênea. montar. Exato, a moldagem e tal. Mais alguma, Marcos? Tem pessoal tá perguntando. Tem mais uma aqui sobre o Kevlar, a utilização dele em acústica. Quando ele a inflamabilidade, né? Quando ocorre liberação de elementos prejudiciais à saúde, quando faz a queima do Kevlar. Sim, que quando qualquer material, madeira, papel, tudo que você queimar, os gases da combustão não vão fazer bem para a gente, nenhum material, né? O Kevlar está nisso aí também, porque vai ter carbono, vai formar CO, vai formar um monte de coisa ali que não vai ser legal, né? Agora, com relação à parte acústica, o Kevlar é muito interessante. Ele tem devido à resistência e à característica acústica dele, ele é usado em cone de alto-falante, né? Ele tem uma vibração, eu acho que em vibrações mais altas, assim, né? Notas mais altas, assim. Ele compõe bem na caixa de som, não todo, assim, mais dedicado a um comprimento de onda de som. E ele pode ser usado para fazer corpos de instrumentos sonoros também, que ele tem uma qualidade acústica boa também para isso. E a resistência mecânica dele, ele é legal para usar a pele, né, de bateria, essas coisas assim. Usando Kevlar, você vai ter um material extremamente resistente e com uma qualidade acústica muito boa também. Então ele pode ser usado dessa forma, é um material bem legal para isso. O pessoal gostou muito aqui das menções ao 100 também, né? O professor Rogério pergunta se já existem colas para madeiras que não emitam formaldeído. Não sei, Rogério. Eu acho que talvez... Talvez ele tenha alguma informação. Não sei se o professor Rogério tem ou tens alguma. Manda bala. O que eu sei é que há estudos para aprisionamento do formaldeído, como eu mostrei ali, que para evitar, né? Há outros tipos de adesivo, né? Agora, não sei se esses outros tipos de adesivo vão ter a mesma resistência que o formaldeído apresenta, né? Agora, não sei se o Rogério tem aí alguma novidade interessante nessa área. Quanto ao The 100, né? Eu assisti com a minha filha, né? E daí eu vi um monte de coisa de futuro. Quando eu vi essa torre aí de guardar a comunicação, eu lembrei logo de The 100. E foi uma pequena homenagem a ela também, botar essa grande construção aí. Rogério, tem alguma coisa aí? Não, Danone, é mais curiosidade mesmo. Madeira é uma das coisas que eu tenho um certo interesse de estudar e sempre fico pensando em alternativas, né, de coisas interessantes. Realmente, a ideia de construção eu já havia me passado, não sabia que formaldeído era um problema, não. Tá, é uma coisa para se pensar. Legal. Valeu, foi excelente a palestra. Obrigado aí. Gostei muito. Obrigado pela Também presença. acompanho muito essas grandes construções e realmente eu já conheci algumas delas. Realmente é impressionante a capacidade do ser humano de fazer quando quer fazer. Na verdade, quando dá troco, né? Quando dá retorno financeiro, aí eles com certeza eles se empenham bastante em fazer isso, né? O motorzinho a gente tivesse essa dedicação para tudo, ninguém estava com Covid preso em casa. Provavelmente. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não sei se alguém quer falar o microfone. A gente já está chegando aqui às 11h15. A gente vai ter que finalizar também. Para depois vai estar tudo disponível, tá? Essa palestra vai estar disponível lá no YouTube.
nosso canal da UACS, então se inscrevam lá também. Vocês vão ter acesso a todas as palestras, vão estar em ordem cronológica. E para materiais, a cada 2 semanas, toda sexta-feira, né, a cada 2 semanas, sempre nas sextas, às 10 horas, a gente vai ter professores de materiais, tá? O cronograma está disponível também na nossa página da UACS, tá? Na nossa página de materiais da UACS, materiais.axa.frpe.br, vocês podem acompanhar lá também, tá ok? Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, também pode contactar o professor Dagnoni, né? Ou então mandar e-mails e tal. A gente vai, eu acho que encerrar por aqui, a menos que alguém queira se pronunciar aqui no microfone. E vai estar disponível daqui a pouco lá no YouTube para todo mundo poder assistir novamente, tá ok? Então, agradeço aí a presença de todos. Obrigado, Dagnoni. Obrigado, pessoal, pela presença. Até a nosso próximo webinário da UACS e de materiais, tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Valeu.